livro que você tem assim, um resquício de esperança para a criança. A história é pesadíssima. Enfim, li esse livro correndo dessa forma há 10 anos, acabei relendo, e aí eu percebi que existe muita... Porque o que acontece nesse meio tempo também? Eu fiz um projeto literário de leitura da Bíblia e me tornei cristã também nesses últimos 3 anos, porque eu acho que na última vez que a gente conversou eu cheguei a comentar que eu era ateia. Não sou mais, já me converti, já tá tudo certo. Então, e aí, por fazer essa leitura da Bíblia e tudo mais, eu comecei a enxergar na estrada do Cormac McCarthy a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sério? Que tá ali no livro inteirinho. Tem uns diálogos que ele não te diz quem está falando. Aí você começa a pensar assim, pai, filho. Mas se você prestar atenção, tem uma terceira voz ali. Aí você fica assim, ué, mas quem é que tá falando com eles se eles estão sozinhos na estrada? E ele tá fazendo parte da conversa. É porque é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem ali uma história, né, pós-apocalíptica, e você tem isso tudo misturado também, como se fosse um reconto da paixão ali, e eles carregam o fogo. O que é esse fogo que eles estão carregando? Né? E a criança precisa ser salva a todo custo, porque a criança precisa continuar, mas a criança vai continuar num mundo em caos. Como é que... Então assim, você vai pegando umas alusões assim que você não percebe. Então você vai vendo que o livro é muito mais do que aquilo. Eles estão tentando chegar na costa, né, dos Estados Unidos, na praia, um lugar assim. Então, porque parece que lá a coisa tá melhor. Mas não tá! Já aviso pra vocês, tá tudo ruim. Fala. Você acabou de puxar a próxima pergunta do Daniel Correia, que é sobre realmente a leitura da Bíblia. Estudar a Bíblia como literatura mudou de alguma forma a sua visão sobre fé ou espiritualidade? Então, foi como é que vamos dizer, uma junção de diversas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram abrir os olhos para algo mais que eu vinha teimando que não existia ao longo da vida inteira, sabe? Aí eu dei o braço a torcer e falei, não é possível, tem algo que eu não estava enxergando e agora eu enxergo. Então é uma coisa muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia... Mas o que foi o gatilho para você se converter? Então, foi uma sucessão de eventos na minha vida que me levaram com a Bíblia envolvida. Eu tinha começado essa leitura em 2020, mas a partir de 2023 foi uma sequência assim, de coisas que aconteceram. Eu falei, cara, eu não tô fazendo isso sozinha. Tem alguma coisa me impulsionando, me mostrando um caminho, me direcionando. E pessoas foram surgindo na minha vida também para me ajudar nisso tudo. Então, foi quando eu conheci meu marido, engravidei depois dos 40 anos... Então, assim, meu filho, eu costumo falar para todo mundo que eu sou uma das mulheres salvas pela maternidade. Isso está na Bíblia, não sei se não me lembro agora se era um salmo ou um versículo, enfim, um versículo de qualquer outro livro. Não vou me lembrar agora, mas eu sou uma dessas mulheres. Você pega o seu filho no colo, cara, é uma coisa que te quebra. Então, eu vou deixar essa resposta assim. Eu ainda não consigo conversar com muita clareza sobre isso, porque eu acho que é um processo e ainda não estou pronta, né? Então eu estou aprendendo muito, né? Então todas as vezes em que eu tenho alguma dúvida na Bíblia, eu recorro a pessoas que já leram, meu marido já leu, ou o tio do meu marido também. Então eu vou tirando essas dúvidas, vou incrementando ali. Com aquilo que eu estou aprendendo. O pessoal que assiste aos vídeos e que comenta também é um pessoal que me ajuda muito, né? Eu comecei a fazer essa leitura da Bíblia porque eu tinha lido um livro chamado Paraíso Perdido. E aí fiz uma leitura conjunta. Paraíso Perdido conta a história da queda de Lúcifer. Ok. E aí é sobre isso. E aí você tem muitas alusões ali a Gênesis, a Bíblia como um todo, mas principalmente Gênesis. E aí durante o projeto de leitura... Né, todas as dúvidas que eu tinha, eu jogava pro pessoal que estava lendo junto comigo, e eles ficavam assim, Tatiana, cria vergonha na cara e lê a Bíblia. Né? Você lê tanto e não lê a Bíblia ainda? Eu falei, vou fazer um projeto. Então, assim que a gente terminou... Bíblia, eu já ouvi falar nesse livro, peraí. Quem é autor? Deixa eu ver. Não, então... Tá na minha lista aqui. Vou te falar, literariamente falando, é um livro de contos maravilhoso. Sim. É uma história atrás da outra ali que você, sabe, os personagens, quando você chega ali na saga de Moisés ali, José, sabe, são personagens maravilhosos. Você não quer parar de ler.
E aí você vai fazendo aquela sequenciazinha e, meu amigo, chega uma hora que você fala assim, o quê? Os 1987 falando, inteligência tá virando um canal evangélico. Semana que vem tem um satanista marcado aqui. Aí, ó, pronto, aí já resolve. Vem espírita aqui, vem gente da Umbanda, a gente tem um desmotivacional, mas o rapaz acredita que a gente tá virando um canal evangélico. É assim, claro. Teve um episódio que colocou também padre com rabino, com pastor. Exato. Fale. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do Bruno Teles. Eu sinto que hoje em dia meu cérebro ficou meio viciado em vídeo curto e celular. Você acha que isso está deixando as pessoas com mais dificuldade de ler? Com certeza. É a tal da concentração, né? A falta de concentração. Qual é a concentração que você precisa aplicar para ver um vídeo de 1 minuto? Um story de 40 segundos de alguém? Você não precisa aplicar nada. Né? E você rola o feed. Aquilo não tá te interessando, você vai pro próximo. Quando você vê, você fala assim, vou ficar só 5 minutos aqui vendo, né, o TikTok. Quando você olha no relógio, você já passou 1 hora fácil. Então, assim, é um sugador de tempo. Ele não é simplesmente algo que te impede de se concentrar. Ele tá sugando seu tempo. Então, cabe a você colocar limite. Se você tá se propondo a ficar 5 minutos olhando o feed, bota esses relógios. Você deve ter aí um relógio desses que tem ali um cronômetrozinho. Um alarmezinho. Bota lá, 5 minutos que eu vou ficar 5 minutos. Mas tem mais um aqui pra eu ver. Ok, vê mais um, mas para, porque o seu tempo já acabou. Então, assim, começa a se policiar, não tem outra coisa pra fazer. Se você já identificou o seu problema, é isso aí que você tem que fazer. Sabe uma coisa que assusta bastante as pessoas? Quando eles pegam aquele histórico da semana de uso do celular. Você ficou 9 horas no Instagram. E você ficou, o quê? Assusta mesmo. Então, olha quanto livro que você podia ter lido. Tem a pergunta aqui da Fernanda Mota. Ela perguntou se teve algum livro que mudou a sua forma de ver a vida. A forma de ver a vida. Então, né, não vamos voltar aqui à sessão evangélica, mas a Bíblia foi um. Não, deixa eu pensar o que mais. Um livro de ficção, assim mesmo, que mostrou alguma coisa além, assim, para mim. Agora eu não vou conseguir te responder de cabeça, mas eu acho que todo livro que você lê modifica alguma coisa para você. Você acaba incorporando alguma coisa daquela leitura quando você aproveita e quando você sai da leitura pensando, cara, que livro bom. Se você sai da leitura pensando, foi mais ou menos, ele não te marca tanto, mas se você sai da leitura pensando, este livro foi muito bom, alguma coisa ele acrescentou a você, ou na forma de enxergar a vida, ou na forma de você se portar. Ele acrescentou alguma coisa. Uma história que você vai passar adiante porque você achou aquilo legal e aquela história vai interessar outra pessoa a ler o livro também, sabe? Pode ser coisas pequenas, assim, não precisa ser nada grandioso. Vou mudar de cidade porque essa cidade aqui do livro é maravilhosa, eu quero conhecer essa cidade. Não precisa ser isso, né? Pode ser pequenas atitudes, uma frase que você achou legal e de repente você incorporou no que você costuma falar com seus amigos, sabe? Pode ser coisa pequena. Esses livros dos quais você sai da leitura dizendo foram bons, eles te modificam. E a pergunta da Paty Lins, ela perguntou se teve algum livro que você indicou achando que as pessoas iam amar e ninguém gostou. Poxa gosto peculiar. Vida! Ai, que pergunta difícil. Nossa, eu precisaria ter o feed aqui do meu canal agora pra pensar nisso. É difícil, né? Geralmente, o pessoal fala, né, que geralmente quando eu começo o vídeo dizendo hoje a gente vai conversar sobre esse livro incrível, eles já param o vídeo e falam, não vou ver, vou ler primeiro, pra não pegar spoiler. Tá. Né? Depois eu volto e vejo o vídeo. Né? Mas eu não... vou ficar devendo, vou pensar nisso. Aqui foi. Foi? Tati, o que mais você tem para falar? Falou tudo do teu curso, de todos os aspectos. Quer falar mais alguma coisa? Onde o pessoal consegue isso? Então, a nossa Masterclass, ela tá disponível para todo mundo. Como eu disse para você, começou com... Vamos conversar sobre como nós estamos lendo, o que a gente pode melhorar, em termos de anotações, né? Para fazer o que a gente chama de leitura ativa. Geralmente, quando o pessoal fala assim, leia ativamente, né? Isso vai fazer você se concentrar. O pessoal tá falando para você fazer anotações ou usar caneta colorida para destacar determinadas partes do texto. E o que eu chamo de leitura ativa é mais aquela questão da imaginação mesmo. Enquanto você está lendo aquela cena, imagine o máximo que você conseguir daquilo ali. Então, por exemplo, você está lendo uma conversa entre duas pessoas numa mesa de bar.
Tente imaginar exatamente como você está lendo aquela descrição daquela cena. Tente imaginar as feições da pessoa. Então, a leitura ativa é mais ou menos isso também. É a forma como você está imaginando. Porque se você passar batido, né, pelas descrições do livro, você vai criar um boteco genérico. E aí, qualquer livro que você lê e tiver uma cena no boteco, é aquele mesmo boteco. É a mesma sala de estar que você vai criar. Então, não, mas tem uma mesa, tem um quadro, tem um ventilador ligado que está fazendo um barulho, está incomodando. E, enfim, tem alguma coisa ali naquela cena que vai te fazer criá-la com mais profundidade. Então, a leitura... Então, isso é uma das coisas que pode fazer com que as pessoas tenham mais concentração na hora de ler mesmo. É fazer esse esforço imaginativo. Que mais, né? Então a gente fala sobre isso também, a gente fala sobre a questão de como identificar, por exemplo, se um texto está te levando a pensar exatamente por uma linha de raciocínio, se o livro não está te deixando pensar sozinho, se ele está te explicando, se ele está te expondo a uma situação apenas por um lado, né? E aqui entra o lado ideológico, entra mil coisas, né? Se o livro não está te proporcionando mais de um ponto de vista para que você possa tirar sua própria conclusão. Esse livro está te direcionando. Se ele está só te explicando como a vida funciona e ele não está te ajudando a pensar, né, se as conversas dos personagens são sempre unilaterais, todo mundo concordando com tudo, né, você percebe que você está sendo levado a pensar de um jeito. Isso é retórica. Então, como é que você identifica a retórica num texto? Como é que você identifica falácias? Né? Todo homem assim, toda mulher faz isso e aquela. Isso é um tipo de falácia. Então, mas é a falácia mais fácil de ser identificada. Então, a gente fala sobre isso também, como identificar esse tipo de coisa em livros. O livro contemporâneo, ele está muito contaminado pelos nossos tempos. Então, são é a agenda em pauta, são os temas em pauta. E quando eu digo isso, o pessoal às vezes pensa assim, Tatiana está só reclamando do progressismo. Mas a gente vê isso acontecendo do outro lado também. Essa semana mesmo, pensando no Morro dos Ventos Vivantes, eu conversei com uma pessoa que simplesmente nega o fato de que um dos problemas tratados ali naquele livro é a questão racial. Pode não ser com esse nome, pode não ser com o peso que a gente dá hoje em dia, mas essa questão está lá. Esse personagem é descrito como um cigano de pele escura desde a página 4 do livro. E ele vai ser descrito assim durante o livro todinho. Mesmo quando ele fica rico, ele volta, já é um senhor bem apessoado, não sei o que lá, ele faz fortuna e volta. A primeira coisa que o cara, enfim, que vai receber a visita dele, ali a empregada chega e fala, fulano tá aí. Aí. A primeira coisa que ele pensa é, aquele cara, o cigano, de pele escura? Então assim, é uma coisa que o define, né? Então tá ali, em diversos momentos diferentes, está ali na narrativa. Não dá para eu simplesmente virar para você e dizer assim, a questão racial não é importante. Não dá, tá lá. Entendi. Entendeu? Ela pode não ser tratada do mesmo jeito que ela é tratada hoje em dia, mas ela está lá, ela faz parte, pelo menos, no mínimo, da criação daquele personagem. Então é um fato importante. Quando a gente vê um personagem branco, de olho azul, fazendo o papel do Heathcliff, esse é o nome do personagem, no cinema, a gente acha estranho, entendeu? A gente dá aquela reclamadinha, fala, já foi feito antes, foi o que eu fiz, né? A gente já pode ter visto em outras versões pro cinema desse livro, teve um que é o Ralph Fiennes, né, que é o cara que faz o Voldemort. Então, ele não é um cigano de pele, ele é um homem louro, inclusive. Tem um filme mais antigo, tem aquele Laurence Olivier, que também era, entendeu? Então, nunca houve um cigano de pele escura fazendo Heathcliff no cinema. O que tentou se fazer em 2011 foi colocar um negro, um afrodescendente mesmo no papel, mas também não está de acordo com a descrição. Então, a nossa reclamação é essa, mas tá tudo bem, porque tudo bem entre aspas, porque isso já foi feito inúmeras vezes, e com outros filmes também não adianta. Se os produtores querem o ator X fazer... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!